Shalom, meus queridos. Tivemos aqui um contratempo, mas queremos transmitir agora a mensagem que o Criador tem para a tua vida e para a minha vida. Vamos pedir a bênção do Eterno para começar nosso estudo? Eterno, nosso Pai, pedimos a tua revelação da verdade plena que está na tua palavra. Nos ensina a tua vontade, nos enche com o teu espírito, perdoa as nossas faltas, em nome do Messias, Yahushua, assim seja. Queridos, eu espero que você acompanhe esta mensagem com o coração aberto e receptivo para entender a verdade sobre a revelação, o plano da salvação e o propósito eterno do Criador para seus filhos. Nós vamos desmistificar a teologia da substituição, que é um enfoque sistemático enganoso que se utiliza da Bíblia para fomentar ódio e desprezo ao povo verdadeiro do Eterno. Não apenas tem desviado milhões de gentios ao longo dos anos, mas tem também originado o mal das mais terríveis proporções. Essa teologia teve sua participação na perseguição aos judeus pela igreja cristã através dos séculos, incluindo o Holocausto. Foi também o pensamento teológico que pairava por trás do pesadelo do apartheid, de segregação, de separação. Nosso objetivo com esse estudo é mostrar que essa teologia que declara que Israel, tendo falhado com o Eterno, foi substituída pela igreja, e que o cristianismo é agora o verdadeiro Israel de Deus e o destino nacional de Israel está para sempre perdido, e mostrar que nada disso é verdade. Que a lei não foi anulada por uma nova aliança e nem Jerusalém foi abandonada. E todas as profecias referentes a Israel não foram de fato canceladas. E os que creem em sua fidelidade na aliança estabelecida com Abraão cerca de 4.000 anos atrás são considerados enganos e muitas vezes taxados de dispensacionalistas. Mas esta é a posição básica dos adeptos dessa teologia. Bom, queridos, nós vamos desmascarar a farsa teológica dessa teoria da cristã greco-romana. Vamos expor as terríveis consequências na vida do povo judeu e provar que o Eterno nunca, jamais mudou, ou rejeitou seu povo, ou quebrou suas promessas. E vamos também desfazer as ideias antissemitas oriundas dessa teologia. Mostrar a verdadeira relação de amor fraternal entre judeus e gentios crentes no Messias. Que o plano de salvação do Criador para toda a humanidade não se restringe apenas a judeus ou apenas a gentios, mas todas as nações. Bom, o grande erro está no método de interpretação. Sempre a teologia da substituição efetivamente mina a autoridade da palavra do Eterno pelo fato de que ela repousa sobre o método alegórico de interpretação. Ou seja, eles tornam tudo que é literal e espiritual. O leitor das Escrituras decide espiritualizar o texto, mesmo que seu contexto seja puramente literal. Isto efetivamente rouba a palavra do Criador de sua própria autoridade. E o significado do texto fica inteiramente dependente do leitor. A palavra pode, assim, ser manipulada para dizer qualquer coisa. Assim, a teologia da substituição apoia-se na falsa base de interpretação bíblica. Por exemplo, entendeu que as palavras ditas na inauguração do Templo de Salomão, lá em Israel, era para o templo dele aqui no Brás. E aí ele escreveu lá, meus ouvidos estarão atentos, meus olhos estarão voltados para cá. Isso é teologia da substituição. Eu fiz parte de uma denominação que se dizia o Israel moderno, o povo de Israel atual, o único, exclusivo povo de Deus na terra. E ao entender toda essa questão, eu finalmente consegui sair dessa ideologia filosófica de teologia da substituição. Nós vamos agora, queridos, abrir o coração. Nós temos que tirar os óculos do judaísmo, que nega o Messias,
tirar os óculos do catolicismo e tirar os óculos do protestantismo, a fim de entender esta gloriosa verdade. Primeiro, a verdade, ela não é dada aos sábios e entendidos. Pelo contrário, são ocultadas aos sábios e entendidos e são reveladas aos pequeninos. Mateus 11, 25. É preciso retirar todos os preconceitos e entendimentos doutrinários que nós já recebemos para entender a verdadeira revelação do Criador. A Bíblia é um conjunto completo. Ela não é apenas Antigo ou Novo Testamento. Você vê que eles tentaram, no mundo cristão católico protestante, desassociar o Antigo Testamento do Novo, tornando o Antigo como algo obsoleto, algo que caiu em desuso, o que é uma grande mentira. Jamais houve tal aplicação para o Antigo Testamento. Nós temos a aliança e a aliança renovada. Duas testemunhas da mesma verdade. Por isso que a teologia da substituição por meio do catolicismo espiritualizou o Tanar. Justino Marte já dizia que as escrituras não pertencem aos judeus, mas a nós católicos. Se Justino Marte tivesse lido a carta aos Romanos, não teria feito esta afirmação. Veja o que Paulo diz em Romanos 3, 1 e 2. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ele responde, muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque aos judeus foram confiados os oráculos do Eterno. A revelação do Criador foi dada ao povo de Israel, ao povo hebreu. Nós precisamos entender, queridos, que o Eterno não é homem para que minta, nem menino inconstante para que não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, 6. Ou seja, sua aliança, suas promessas, o seu povo escolhido, sua terra, permanecem inalterados. Na concepção teológica do sistema religioso, você tem o cristocentrismo, uma religião baseada no Cristo. Você louva o Cristo, você ora ao Cristo, você vive uma religião centralizada em Cristo. Mas não foi isso que o Messias veio fazer. Ele veio nos apontar para o Pai. Ele diz, eu não vim buscar a minha glória, mas a glória daquele que me enviou. Ele dizia, o Pai é maior do que eu. A religião do povo do Eterno é baseada voltada unicamente para o ser supremo, o Eterno Yahweh, que unicamente, o único ser imortal, imutável, que detém o título de Elion, de Altíssimo, Shaddai, Todo-Poderoso, ele é o ser supremo, é o Melech Haolam, é o Rei do Universo. Portanto, queridos, a teologia da substituição rebaixa o Pai. Eles também espiritualizaram a aliança. Eles disseram que a aliança só se trata agora de amor ao próximo, quando na verdade é um conjunto de amor ao Pai e amor ao próximo, baseados nas Escrituras. Por isso, eles mistificaram o amor ao Eterno. E esse é um dos erros mais crassos. A igreja, no seu início, que é do hebraico kahal, ela é constituída por judeus convertidos ao Messias e gentios convertidos ao Messias e unidos a esses judeus que abraçavam o Messias. E eles espiritualizaram Israel e disseram que judeus são um povo e gentios são outro povo. Alguns chegam até a ousar afirmar que os judeus são a noiva do pai e os gentios são a noiva do filho, que é um absurdo. O Eterno não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. O entendimento equivocado da aliança do Eterno, nessa teologia maléfica, apenas sustentada por aqueles que não entendem apropriadamente a natureza da aliança abrâmica. Esta aliança é primeiramente mencionada em Gênesis 12, 1 a 4. Depois disso, repetidamente asseverada e confirmada aos patriarcas. Essa aliança é a aliança da Hesed, da misericórdia, pois ela inclui a intenção do Eterno de redimir o mundo todo. Yahweh diz a Abraão, em ti
todas as nações do mundo serão benditas. Isso inclui a nação brasileira, a nação americana, a nação asiática, a nação africana, a nação europeia, a nação indo, a nação da Oceania, da Rússia. Ele diz: em ti todas as nações do mundo serão benditas. Essa aliança abrâmica é uma aliança com 3 elementos vitais. Primeiro, ela declara a estratégia do Criador de alcançar o mundo através da nação de Israel. E segundo, ela lega uma terra, uma eretz, como uma possessão eterna a Israel. E ela promete abençoar aqueles que abençoarem Israel e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. Isso é muito sério. Porque é o Criador quem determinou isso. Quer seja conveniente para nós ou não. Por isso que o catolicismo romano pagão tentou mistificar essas verdades. Irineu, bispo de Lyon, dizia que os judeus foram deserdados da graça de Deus. Tertuliano dizia que Deus havia rejeitado os judeus em favor dos cristãos. Eusébio dizia que as promessas das escrituras hebraicas eram para os cristãos e as maldições para os judeus. Ele afirmou que a igreja cristã era a continuação do Velho Testamento. Apenas lembrando, queridos, não existe essa coisa de Velho Testamento nos originais da Bíblia. O termo correto é Tanar, se referindo à primeira aliança. Assim, desta forma, substituía o judaísmo. A igreja cristã, segundo eles, declarava-se a verdadeira Israel, ou Israel espiritual. Herdeira das promessas divinas, eles achavam essencial desacreditar o Israel segundo a carne, para provar que o Eterno havia rejeitado o seu povo e transferido o seu amor só para os cristãos. Um outro erro crasso foi que eles espiritualizaram o reino eterno. Eles dividiram o reino eterno em terra e reino do céu, quando as duas coisas são uma só e a mesma coisa. Eles dizem que a herança para os judeus era Canaã. Eles dizem que a herança para os cristãos é o céu. E nós vemos que o próprio Messias ensinou: venha a nós o teu reino. Tua vontade seja feita, na terra como no céu. Diversos textos das Escrituras aplicam que o reino eterno será estabelecido na vinda do Messias aqui na terra. Outra coisa, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada pelo Eterno, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. De acordo com alguns teólogos da substituição, esta aliança foi anulada. Outros, porém, afirmam que todas as promessas de restauração para Israel e a manutenção da aliança eram condicionais. Ou seja, se Israel cumprisse sua parte na aliança, seria o povo eleito para sempre. Mas como Israel falhou, isso é ensinado, e eu aprendi isso também no templo que eu frequentava, a promessa de restauração também falhou, pois estava subordinada condicionalmente à fidelidade de Israel. Somente uma compreensão equivocada e superficial da aliança pode levar a tal conclusão enganosa e falaciosa. Paulo, de maneira nenhuma, se refere à aliança do Criador. Ele não se refere à anulação, à rejeição do povo do Criador nas suas cartas. Ele jamais se refere ao abandono da terra escolhida. Vejamos com cuidado. De acordo com alguns teólogos da substituição, esta aliança foi anulada. Outros, porém, afirmam que todas as promessas de restauração para Israel e a manutenção da aliança eram condicionais, conforme já vimos. As promessas a Israel nacional são constantemente reafirmadas pelo Eterno aos profetas. Desta forma, ele enfatiza a natureza de seu caráter e confirma a aliança abrâmica. Um exemplo disso, querido, anote esse texto. Jeremias 31, 35 a 37, declara em alto e bom som: assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as ondas. Adonai dos exércitos é o seu nome. Se, é uma condição, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Eterno,
então deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Eterno: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, então também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Eterno. Olhe lá fora. O sol está brilhando, à noite as estrelas e a lua brilham, já foram medidos os céus, já foram mensurados o abismo abaixo de nós. Então, queridos, o povo do Eterno Israel não foi rejeitado. Eles não deixaram de ser seu povo. Desta forma, encontramos o princípio da teologia da substituição, a qual colocou a igreja triunfante sobre Israel e o vencido judaísmo. Essa teoria se tornou uma das principais fundações sobre as quais o antissemitismo cristão se baseou hoje, até mesmo nos dias de hoje. O antissemitismo é um ódio, a aversão aos descendentes de Shem, o Sem, os judeus, o povo hebreu. É importante, queridos, distinguir judeus, que é uma das 12 tribos de Israel, das outras tribos. Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Existem outras, pelo menos 10 tribos dispersas que fazem parte de todo Israel. A Brit Hadashah, que é a nova aliança que chamam de Novo Testamento, fala, que é a renovação da aliança, na verdade, fala do relacionamento dos gentios convertidos com Israel e suas alianças como sendo enxertadas, ou seja, aproximados, descendência de Abraão pela fé e participantes, e nunca como usurpadores da aliança do povo de Israel ou substitutos do Israel físico, pois os crentes gentios são unidos ao que o Eterno tinha estado fazendo em Israel, e Yahweh jamais quebrou suas promessas com Israel. Leia Romanos 11, 29. Dentre vários textos existentes, basta um texto das Escrituras para provar que essa teologia é falsa. Se essas pessoas que fizeram essas declarações tivessem um pequeno conhecimento da palavra do Eterno, não teriam feito tais declarações. Porém, não são somente eles. Nos dias atuais, várias pessoas que creem na teologia da substituição, e a mesma ainda é ensinada em alguns cursos teológicos cristãos. A oliveira é Jesus Cristo. A oliveira é a igreja. Bom, vamos ver o que a Escritura diz. Jeremias 31, 35 a 37. Nós já lemos que se as leis físicas fossem anuladas, se elas falhassem, então também o Eterno rejeitaria toda a linhagem de Israel. No entanto, ele jamais os rejeitou. Essa é uma declaração clara de Shaul Hachali, apóstolo Paulo. Romanos 11, 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro bravo, oliveira brava, foste enxertado no meio deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. E se te contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Paulo está falando que os gentios crentes que estavam começando a idealizar a teologia da substituição, lembrando a eles que são os ramos enxertados, são os gentios, chamados gentios, e que não são eles que sustentam a raiz, que é Israel, mas sim a raiz Israel que os sustenta. Mesmo que alguém possa argumentar que a oliveira citada por Paulo não seja Israel, mas o Messias, nesse caso, deixemos a própria Bíblia responder a estes equivocados. Jeremias 11, 16 e 17. Anote esse texto. Quem é a oliveira? O Eterno te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela, e alguns ramos foram quebrados. Porque Adonai dos exércitos que te plantou, a casa de Israel e da casa de Judá. Então, quem é a oliveira? Sim, queridos, é Israel, é o povo de Israel. Notamos que o apóstolo Paulo usou a mesma representação e a mesma situação que o Eterno usou. Ele chamou Israel de oliveira santa e ainda cita que alguns dos seus ramos foram cortados, ou seja, aqueles que são apóstatas, desobedientes.
simbolizando que o endurecimento de uma parte de Israel não pode ser responsável pela rejeição de sua totalidade. Paulo chama para os ramos que foram poupados e permanecerem em sua própria árvore de remanescentes eleitos, segundo a graça. Nós não podemos nos gloriar contra os judeus e dizer, eles já eram, nós somos a bola da vez, porque na verdade, Israel é a raiz que nos sustenta. E a seiva que corre em Israel é o Messias, que nutre e que fortalece a cada um de nós. Bom, querido, Satã tentou bagunçar as escrituras. Ele que inventou a teologia da substituição. E, para tanto, ele utiliza as cartas de Paulo para confundir aqueles que não têm o contexto no qual Paulo falava. Paulo não falava contra a Torá, Paulo não falava contra Israel, Paulo jamais falou contra as promessas ou a aliança. Ele simplesmente repreendia o mau uso da lei, as invenções humanas que se contrapunham aos mandamentos do Altíssimo. Paulo recriminava aqueles que tentavam excluir os irmãos, os demais semelhantes. Paulo queria cumprir a visão das boas novas do evangelho, que é um evangelho de inclusão e não de exclusivismo. Por isso que Pedro alertou que em todas as suas epístolas, as epístolas de Paulo, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, 2 Pedro 3,16. Queridos, essa perversa teologia da substituição não era o que Paulo pregava. A epístola de Gálatas refere a gentios crentes que procuravam alcançar a salvação por meio da circuncisão. Eles estavam sendo enganados pelo segmento farisaico que havia crido no Messias, conforme Atos 15:5, porém exigiam a adesão à circuncisão. Para eles, um gentio tinha que se converter primeiro ao judaísmo da época, a fim de ser qualificado para a salvação por meio do Messias. No versículo 15, Paulo afirma que o importante para a salvação é a emuná, a fé, que tem como consequência o ser nova criatura. À medida que eles fossem aprendendo com seus irmãos judeus o caminho, os ensinamentos, as instruções da Torá, eles iriam crescendo em graça, iriam sendo cada vez mais enxertados em Israel, no legado hebraico, nos bons costumes, em toda a experiência dos patriarcas da fé. A seguir, ele pronuncia uma bênção sobre os dois grupos de pessoas que deveriam seguir esta regra de salvação unicamente pela fé. O primeiro grupo, Paulo se refere como eles, na passagem, que é o grupo dos gentios crentes no Messias, a quem ele havia dedicado a maior parte da epístola na Galácia. O segundo grupo é denominado de Israel de Deus. Nesse caso, trata-se dos judeus nazarenos, que, em contraste com os judeus não crentes, seguiam a regra da salvação unicamente pela fé, os quais Paulo declarou serem os remanescentes eleitos, segundo a graça. A falta de conhecimento bíblico, aliada a uma aceitação cega das afirmações dos pais da igreja cristã, católica romana ou protestante, levaram às mais desastrosas ideias sobre o povo judeu. E por conta disso, os cristãos vêm sendo perseguidos barbaramente, vêm perseguindo barbaramente o povo de Israel. Homens como Marcião, Crisóstomo, Agostinho, Justino Marte, Cipriano, Jerônimo, Martinho Lutero, como veremos, entre outros, foram os mais cruéis perseguidores dos judeus. Não importava se eram judeus comuns ou nazarenos, judeus que se convertiam ao Messias, bastava ser judeu para ser considerado digno de morte. Observe o que esses homens, entre aspas, de Deus deixaram escrito. Marcião pregava que qualquer cristão que usasse algum símbolo judaico, ou mesmo nomes, ou celebrasse alguma festa bíblica, seria julgado cúmplice da morte de Jesus. João Crisóstomo dizia que as sinagogas eram lugares de blasfêmia, asilo do diabo e castelo de Satanás, zona de meretrício, e também considerava todo judeu culpado de deicídio, ou seja, crime de ter assassinado o próprio Deus. Agostinho dizia que os judeus vivessem no seu meio, mas que fossem
castigados e fossem humilhados continuamente. Justino Marte condenava os judeus como filhos de meretrizes. Cipriano dizia que o diabo é o pai dos judeus. Agostinho de Hipona escreveu que os judeus carregam eternamente a culpa pela morte de Jesus, em decorrência ao monge Bar Zauma instigou uma perseguição aos judeus em Israel, quando inúmeras sinagogas foram destruídas. Se você já assistiu o filme Dia de Ira, com Christopher Lambert, mostra o que foi a Inquisição Espanhola, uma coisa terrível que o catolicismo romano fez por toda a Europa, causando um ódio a judeus e um morticínio tremendo. São Jerônimo criou a tradução da Vulgata da Bíblia e escreveu sobre as sinagogas. Se você chamar a sinagoga de bordel, antro de vício, refúgio do diabo, fortaleza de Satanás, lugar de depravação da alma, abismo de todo o desastre concebível, qualquer outra coisa que você disser, ainda estará dizendo menos do que ela merece. Que absurdo. Foi com estes homens de Deus que a religião cristã cresceu e se desenvolveu. Mais tarde, na Idade Média, o grande fundador do protestantismo evangélico, o ex-padre Martinho Lutero, também escreveu as mesmas coisas a respeito dos judeus. Ele disse, em primeiro lugar, as sinagogas dos judeus deveriam ser queimadas. Em segundo, suas casas deveriam ser demolidas e arrasadas. Terceiro, seus livros de oração, bíblias e talmudes deveriam ser confiscados. Quarto, rabinos deveriam ser proibidos de ensinar sob pena de morte. Em quinto lugar, os passaportes e privilégios de viagem deveriam ser absolutamente vetados aos judeus. Sexto, deveriam ser proibidos de praticar agiotagem. Sétimo, judeus e judias jovens e fortes deveriam pôr a mão na machado, enxada, pá, roca, fuso para ganhar seu pão do suor do seu rosto. Deveríamos banir os vis preguiçosos de nossa sociedade. Portanto, fora com eles. Resumindo, caros príncipes nobres que têm judeus em seus domínios, se este meu conselho não vos serve, encontrai solução melhor, para que vós e nós possamos nos ver livres dessa insuportável carga infernal. É essa a essência do protestantismo católico protestante, né? É antissemita. Da substituição pura. Aliás, Lutero matou muitas pessoas e vários dos reformadores protestantes mataram muitos judeus e católicos. Enfim, há algo muito estranho em tudo isso. Os frutos não condizem com os frutos de um discípulo do Messias. E a pergunta que não quer calar é essa. Por que a religião cristã fez tanta questão de se separar do povo de Israel, chegando a propor sua extinção total do planeta? Será que os verdadeiros seguidores do Messias de Israel agiam assim? O conselho do Messias foi: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. João 13:35. Será que os judeus não teriam reconhecido o Messias em maior número se os cristãos seguissem realmente Será que mais deles não teriam aceito o Messias se no seu testemunho eles seguissem realmente o que o Messias ensinou? As declarações antissemitas aos pais da igreja cristã originou essa terrível Santa Inquisição. Centenas de judeus foram mortos, queimados vivos, decapitados, enforcados, expulsos de suas propriedades e tiveram seus bens confiscados, e seus filhos vendidos como escravos, sem falar no genocídio holocausto nazista. Faça uma pequena pesquisa. O catolicismo e o protestantismo apoiaram Hitler na sua campanha antissemita. Faça uma pesquisa. Na ONU, Roma sempre se opôs a Israel. Faça uma pesquisa. Se a igreja cristã veio substituir ou tomar o lugar do povo de Israel como Israel espiritual, entre aspas, ou Israel de Deus espalhado pela terra, então por que Paulo afirma em Romanos 9, 1-8 o seguinte: no Messias digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no meu espírito. Pergunta é: será que o Eterno rejeitou realmente o povo judeu? Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração,
Porque eu mesmo poderia desejar que ser anátema, ser maldito, ser expulso. Anátema do Messias, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, pois são israelitas, dos quais pertence-lhes a adoção de filhos, a glória e as alianças, a Torá, a lei e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos. Bendito seja o Eterno, eternamente. Amém. Não que a palavra do Eterno haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos do Eterno, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ora, se a igreja cristã tivesse substituído Israel, Paulo estaria completamente consolado. Não estaria tendo grande tristeza e contínua dor no seu coração pelo povo de Israel, que em parte endureceu seu coração ao Messias. E Paulo é enfático em declarar: pertence-lhes. Isso é o verbo no tempo presente, atual. Pertence-lhes a adoção de filhos. Significa que ainda pertence, não é no passado. Pertenceu-lhes. Simplesmente porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Está escrito, Romanos 11, 29. Todavia a promessa a Israel permanece, isto é, ao remanescente profetizado em Isaías 10, 22. Não é o remanescente da igreja adventista, não é o remanescente da igreja Testemunho de Jeová, a igreja Assembleia de Deus. É o remanescente de Israel, senhores. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja tão numeroso como a areia do mar, o remanescente desse povo se converterá. Uma destruição está determinada, transbordando em justiça. Isso é profético. O Messias disse que não me vereis até que venhas a dizer Baruch haba Beshem Yahweh, bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome de Yahweh. Eles vão se converter. Zacarias 12:10 diz: mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão, o povo de Israel olhará, judeus olharão para aquele a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. No final, no grande tempo de angústia de Jacó, Israel em sua totalidade reconhecerá que Yahushua é o Messias verdadeiro. Eles vão dizer Baruch haba Beshem Yahweh, bendito que vem, bendito o que vem em nome de Yahweh, Rei de Israel. Queridos, muitos judeus estão se convertendo. Estão reconhecendo que, de fato, Yahushua foi o Messias e está voltando outra vez. Muitos islâmicos estão aceitando o verdadeiro Messias judeu. E assim, muitos de nós que estamos aqui no Brasil e participamos do movimento de restauração, entendemos que o Messias, ele não era católico, romano, muçulmano. O Messias verdadeiro é israelita, hebreu. E que ele está retornando como rei de Israel para reger as nações com vara de ferro a partir de Jerusalém. Está profetizado em Isaías 11, e há de ser que naquele dia Yahweh tornará por sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, Patros, Etiópia, Elã, Siná, Amate e ilhas do mar. E levantará um estandarte, um cajado, um cetro entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Arudá congregará desde os 4 confins da terra. Aqui se cumpre a profecia de Ezequiel, capítulo 37, do Vale de Ossos Secos, quando o Messias reunir as duas casas, a casa de Efraim e a casa de Arudá, como um só povo, um só rebanho, um só pastor, judeus e gentios juntos, servindo unicamente ao Messias e ao Eterno de Israel, o Deus de Israel. Desarraigados, Efraim não invejará a Arudá, cristãos efraimitas não vão mais ter inveja dos judeus, e Arudá, os judeus, não oprimirão mais a Efraim, não rejeitarão mais. Mesmo que muitos deles não aceitem os cristãos que guardam a Torá e se convertem ao Messias como seus irmãos, mas nós devemos reconhecer, queridos, que eles são os nossos irmãos.
que eles são a raiz da oliveira, que nós devemos se enxertar naqueles irmãos que creem no Messias e que cumprem a Torá. Queridos, o nome do Eterno é maravilhoso. Em Êxodo 3,14, no hebraico original, o tetagrama Yud Rei Vav Rei, está expresso o seguinte: disse Yahweh a Moisés, ou Moshe, Erier Asher Rier. Segundo muitas traduções da Bíblia, essa expressão encontrada no texto hebraico significa eu sou o que sou. Portanto, meu povo saberá o meu nome. Isaías 52:6. Está acontecendo, queridos. Muitas pessoas estão se voltando às suas raízes hebraicas. Estão reconhecendo o verdadeiro nome do Eterno. Estão reconhecendo as promessas que foram dadas. Não foram substituídas, não foram revogadas, não. Estão reconhecendo a aliança que o Eterno tem para a humanidade a partir de Israel. E estão retornando a essas origens. Estão participando desse retorno às veredas antigas, ao caminho verdadeiro. Por isso, saia da teologia da substituição. A teologia da substituição adventista, assembleana, católica, universal, internacional, mundial, Brasil para Cristo, Deus é amor, todas elas são usurpadoras, são falsas. Porque o Eterno jamais anulou sua promessa, nem o seu pacto com o povo de Israel, ou com a sua aliança, ou com a sua herança, aquela terra prometida. Ou formou denominações. O Criador nunca instituiu religião alguma. E Yohanan, João dizia, não vos escrevo, irmãos, um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. O Eterno não concedeu sua verdade a apenas um indivíduo, a um profeta dessas denominações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 2 Pedro 1,20. Eu espero, querido, que essa mensagem tenha tocado o seu coração como tocou o meu alguns anos atrás. Que você realmente possa abraçar o Deus de Israel, o Eterno. Que possamos fazer parte desse povo. Que adora em espírito, em verdade. Que embora nós não possamos ir a um templo físico, embora nós não estejamos ligados de forma denominacional, mas de forma espiritual, que nós entendemos que nós somos descendentes de Abraão. O nosso sangue clama dentro de nós que nós somos israelitas, que nós temos que retornar às nossas raízes. Nós temos toda uma carga genética de perseguição, de sofrimento, e o Eterno está nos chamando de volta para a casa do Pai. Que o Eterno te abençoe, que você possa restaurar, participar dessa restauração completa nesses últimos dias, nesse momento em especial que o Eterno escolheu para revelar a todos o verdadeiro Messias, hebreu, israelita, como Yahussef se revelou no Egito aos seus irmãos. Embora trajado de egípcio, embora com a língua egípcia, embora com todos os trejeitos egípcios, ele se revela como hebreu. E é isso que está acontecendo nesse momento, queridos. Movimento de restauração das duas casas. Casa de Efraim e a casa de Judá. Judeus e gentios sendo reunidos como um só povo, pelo único Messias, em um só rebanho. Que o Eterno te abençoe e prepare para a vinda do seu reino eterno, que irá reger todas as nações. Com vara de ferro, e seus santos reinarão com ele. Que o Eterno te abençoe. Shalom, paz seja contigo.